Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, meus queridos companheiros. Prazer recebê-los novamente na nossa casa, nesta noite tão especial, uma noite em que comemoramos mais um aniversário da nossa instituição. Então, sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham presencialmente na nossa casa, vocês que nos acompanham nos seus lares. Saibam que o Centro Espírita Vicente de Paulo, na data de 7 de junho de 1925, foi fundado na cidade de Anápolis. Há 98 anos atrás, essa instituição, pelos seus idealizadores, pelos seus baluartes, foi iniciada num período em que talvez muito pouco se falasse sobre doutrina espírita, numa cidade do interior de Goiás, também à época sem uma grande expressão, mas que pela sua coragem, pela coragem dos seus patrocinadores, pela coragem, pela altivez, tiveram então a divina missão de fundar este centro. E desde então, há 98 anos, sempre faço questão de pensar sobre isso. Quantas pessoas, quantos trabalhadores, quantas almas passaram? Quantas oportunidades, quantos estudos, quantos diálogos, quantas lágrimas, quanto suor, quanto entendimento passaram também por esta casa. Vocês que estão aqui hoje conosco, sintam-se parte disto. Vocês que nos acompanham, que estão conosco, que trabalham, que acompanham, que frequentam, que se dedicam de alguma forma, sintam-se partes de todo esse movimento. E como é importante ter todos vocês conosco aqui hoje. É justamente neste clima, então, que a gente deixa para falar um pouquinho mais também ao final. A gente não fala tanto agora. É justamente nesse clima de emoção, nesse clima de gratidão, e que nós iniciaremos os nossos estudos, as nossas atividades da noite. E para que a gente possa fazer, convidamos a todos para a nossa prece inicial, em que dirigimos o pensamento, dirigimos o olhar do coração a Deus, nosso Pai, envolvidos neste clima, na atmosfera espiritual que envolve a toda a nossa casa de oração. Centro Espírita Vicente de Paulo, que de braços abertos, assim como a figura do Cristo, recebe-nos em seu aconchego há 98 anos. Há 98 anos, na oportunidade do esclarecimento, na oportunidade do acolhimento, na oportunidade das amizades aqui constituídas, firmadas, na oportunidade do trabalho a ser desenvolvido, do estudo a ser realizado, das consciências a serem esclarecidas, dos corações a serem transformados. Elevamos o pensamento até Ti, Pai. Em especial, agradecimento por mais este dia, por mais essa data, por mais essa oportunidade. Em Teu nome, pequeninos ceareiros, pequeninos trabalhadores, realizando as nossas atividades, limitados que somos, mas reconhecendo em Ti todo o amor, toda a grandeza,
reconhecemos também que podemos mais. Rogamos para que o Senhor nos abençoe. Rogamos para que deleite sobre nós o seu olhar compassivo, que a sua mão augusta, coberta com a misericórdia, derrame sobre nossos corações as bênçãos divinas do teu amor e da tua paz. Que esta casa de orações, de aprendizado, este pronto-socorro, escola, possa também, Mestre, ser envolvidos pelos teus eflúvios divinos, sabendo, todos nós, que as ações e as atividades aqui realizadas são também realizadas por Ti em Teu nome. Que nos inspire, então, a trabalharmos melhor. Que nos inspire a paciência, a caridade, o amor, a compreensão, a humildade. Que nos inspire a benevolência, que nos inspire a paz. Para que, em conjunto, abraços dados, possamos caminhar junto a Ti, Mestre. Que para a noite, os nossos desejos sinceros, de bênçãos, de gratidão, os nossos desejos, que o Teu amor paire mais uma vez em nossas cabeças, em nossos corações. Agradecidos que lhe somos, e pedimos ainda a permissão para que na condução dos trabalhos, na condução das atividades e na condução de todas as tarefas ao longo dos anos vindouros, que o Senhor esteja conosco por mais outros 100 anos. Em Teu nome lhe rogamos, em Teu nome lhe agradecemos. Que assim seja. Então, meus irmãos, para que possamos dar continuidade às nossas tarefas, às nossas atividades, nosso irmão Maxilânio, sempre atencioso e carinhoso, nos atende aos convites. Nos topamos aí, às vezes até em aeroportos, falei aqui com ele, na sua tarefa de comunicação espírita, não somente aqui em Goiás, em todos os cantos do Brasil. E nessa noite especial, com certeza, nos trará também uma mensagem de especial conteúdo. Convite à esperança, né? A esperança, de novo, vou puxar um pouco de sardinha para a nossa casa, não para mim que não mereço. Há 98 anos, como a sede de propositura da esperança, com certeza também nos é uma oportunidade bendita. Se você seja abençoado nas suas palavras, seja inspirado e que todos nós possamos receber de braços abertos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Por um momento, imagine o que aconteceu nessa cidade de Anápolis, quando eu ainda era menino aqui, em que você recebe uma notícia que você é portador de rancenias. E você é obrigado, porque era lei, a ser degradado da sociedade e ser posto em um lugar que a sua convivência é exclusiva com rancenianos. Imagine isso, que uma pessoa que de súbito fique sabendo disso e seja lançado fora do seu convívio afetivo, em definitivo, porque era assim que funcionava. Imagine essa pessoa na sua intimidade, no seu coração. Nós fazemos um trabalho no Centro Espírita Jesus Gonçalves, aqui de Anápolis, há alguns anos, quase 2 décadas.
E nós conhecemos essa história porque quando meninos engraxávamos sapato nessa cidade e algumas vezes chegávamos até aquela região onde ali estavam os nossos irmãos. E existia uma porteira. E hoje eu identifiquei exatamente o lugar onde essa porteira existia, onde se separava os nossos irmãos daqueles que não estavam com hanseníase. Eu pergunto para você, põe-se do lado de lá da porteira e pergunte-se, que esperança eu posso ter da vida sabendo de uma sentença tão cruel como essa? O bacilo de Hansen ainda não tinha sido estudado em profundidade, não existia cura, como hoje há. Era, então, uma sentença definitiva. E até os dias de hoje, se você for lá, você vai encontrar o Hospital do Morran, você vai encontrar, de frente ao Centro Espírita Jesus Gonçalves, um pavilhão de 6 ou 7 domicílios em que moram ainda hansenianos. Nós que trabalhamos com essas famílias, nós conhecemos algumas casas que existem hansenianos ainda hoje. A sequela permanece, mas mais do que a sequela física que se identifica facilmente, ficam as sequelas emocionais, psíquicas. Ponhamos-nos nos lugares desses que foram cercados por uma porteira, em que o contato físico não existia, as pessoas deixavam mantimentos e depois esses irmãos iam lá buscar sem contato. Imagine que esperança uma pessoa dessa pode ter. Esse é um exemplo da quantidade de situações que a vida pode nos impor e nos colocar em teste sobre a verdadeira esperança que nós podemos ter intimamente. E esse tema é por demais importante para que nós tratemos de uma maneira muito simples. E nós resolvemos fazer um estudo em que essa realidade pudesse ser melhor compreendida. E a primeira parte que um estudo pede é o conceito. E nós fomos buscar o conceito de esperança em Emmanuel, quando ele diz no livro Vinha de Luz que a esperança é a luz do cristão. Uma pessoa que foi degradada, separada em definitivo dos seus afetos, só pode ter uma luz, que é a do cristão, para que ele continue firme na direção da vida que a vida lhe confiou segundo as necessidades evolutivas dele. Mas o problema é que as esperanças, e eu coloco no plural, podem ser de dois vieses. E vamos estudar isso com a doutrina espírita, porque de que esperanças nós queremos falar? O Espírito Sanson, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: das esperanças da terra, onde aquele que se foi podia brilhar, abrir caminho e enriquecer, ele está se referindo a um dos movimentos que levam muitas pessoas a perder a esperança, a morte. A passagem para o mundo espiritual, em que nós temos muita gente que às vezes tomam decisões que são gravíssimas, como por exemplo, uma mãe ou um pai de se matar na esperança, entre aspas, de encontrar seu filho, que por alguma razão teve a sua vida ceifada. E Sanson, numa análise lógica, não obstante em que o sentimento participe, ele faz a pergunta: qual a esperança que você está falando, meu filho? Daquela de ter o seu filho com você, nesse exemplo? Isso pode ser um pai que teve um filho logado lá dentro de um degredo, nesses locais que foram verdadeiras penitenciárias em que as pessoas viviam. Imagina esse pai que ficou em casa, sabendo que um filho seu foi degradado, sem possibilidade de retorno. De que esperança nós estamos falando? De voltar a ter o filho com ele? Então, não levais em conta as esperanças da vida futura, a ponto de preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra?
É difícil ouvirmos pela primeira vez o que a doutrina espírita nos ensina. Para aquele degradado, a esperança é futura. Não é nesta encarnação. Porque esta encarnação, através das mazelas manifestadas das pútridas e enfermiças doenças, é um meio de expurgo das doenças da alma. Aquele que compreende esta realidade, vê aquela dolorosa expiação com outros olhos. Porque sabe, não é crer, sabe que após aquelas dolorosas expiações em que se expurga as doenças das almas, a esperança, quando partir para o mundo do lado de lá, é a melhor, porque chegará do lado de lá depurado dos seus próprios complexos de culpa que induziram a permissão da entrada do bacilo de Hansen em seu corpo. Não permitiria Deus que ele fosse tomado pelo nosso bacilo se ele não tivesse no seu complexo psíquico fragilidades emocionais e espirituais que fazem com que ele seja suscetível à contaminação. E dessa forma, entendendo isso como um processo depurativo, nós entendemos que a esperança não pode ser para esse pai ou para esse que foi degradado às da terra. Ainda que o pai proporcionasse, como proporcionou ao longo do tempo, que se encerrasse de uma vez por todas com esse martírio do exílio que os nossos irmãos sofreram durante tantos séculos. Isso já vem desde a época de Jesus, quando os leprosos, hoje nós chamamos de hansenianos, eram degradados também das sociedades. E somente no final do período da década de 70 é que esse processo começou a se modificar e nós pudemos ter a esperança de voltar para o lar, como aconteceu com uns, mas não aconteceu com todos. Neste pavilhão que nos referimos, tem irmão que nós assistimos que estão absolutamente esquecidos das suas famílias. Não sabem nem mais quem são os seus parentes. Outros entraram em óbito sem mesmo saber quem foram os seus parentes. Mesmo tendo o cárcere sido aberto, não houve contato com os seus afetos. Mas essa esperança, como nos ensina a doutrina espírita, trabalha junto com outra virtude poderosa, quando é a esperança da vida futura e não a esperança da vida presente. É a fé. Porque a fé, segundo os benfeitores nos dizem, aqui é o Espírito José, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a fé é mãe da esperança e mãe da caridade. Eu fiquei intrigado quando eu ouvi José falando isso e fui estudar um pouquinho mais com ele. Disse ele, a esperança e a caridade são corolários. Um depende do outro, da fé. E formam com esta uma trindade inseparável. Aí eu comecei a ficar preocupado, porque como nós vamos ver aqui, ter fé, como por exemplo, Joana de Cusa teve a época do seu martírio no círculo romano, é ainda uma conquista para muitos poucos dos habitantes da Terra. Joana de Cusa estava ali com o seu filho. Ambos iriam ser queimados vivos. A resina já tinha sido colocada na madeira, seus corpos já estavam latados, e o filho gritava, mãe, abjura, negue o cristianismo, porque se ela negasse, ela seria libertada. E ela teve a força, era o filho, e ela teve a força de dizer, cala-te, meu filho, tu não sabes o que dizes. E foram os dois queimados vivos. Qual é o tamanho da fé dessa senhora, que hoje nós sabemos ser Joana de Ângeles? Qual é? Então,
Então, quando ele disse se formar uma trindade aqui, eu me preocupei muito, porque eu não tenho essa fé do tamanho que precisarei ter um dia. E ele diz mais, não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se você não tiver certeza na vida futura, você não tem esperança, porque você não tem a fé, a certeza de que aquilo é verdade, de que aquilo é real. E não imaginação, e não cogitações, e não suposições, mas certezas. Por isso que o crer é diferente do saber. Quem crê pode descrer, mas quem sabe jamais deixa de saber. Então ele faz uma pergunta extremamente importante. Se você não tem a fé mínima, você não pode ter esperança, porque você não tem o que esperar. Você não acontece, do lado de lá não existe. Como eu vou esperar a vida futura? Eu aposto todas as minhas fichas na vida presente. Acredito que tudo vai se resolver aqui. E não é assim. Até que eu compreenda como isso se passa. Se não tiverdes fé, pergunta esse espírito José, que esperareis? Por exemplo, tomemos um exemplo gravíssimo que a sociedade está enfrentando de maneira exorbitada, que são os suicídios. Uma pessoa que leva essa decisão a cabo é uma pessoa que perdeu a esperança. E ela não quer matar o corpo, ela quer matar o que a constrange, o que a aniquila por dentro, o que a constrange intimamente. E ela não encontra nenhum caminho que justifique a solução dos seus problemas íntimos. E acreditando matar o corpo, matando o problema, ela toma uma decisão extremamente contrária às realidades espirituais. Mas se ela tivesse minimamente certezas acerca da vida futura, ela teria muito mais dificuldade de se enveredar por monoideias como essa que ele alimentou e nutriu por tanto tempo. É disso que nós estamos falando. Se eu não sei, porque fé é a certeza de que eu sei que aquilo vai acontecer, não há dúvida, não há titubeio. Se eu sei que a vida prossegue, jamais eu cogito essa saída. Porque essa saída vai agravar ao invés de melhorar a minha situação. Mesmo que eu não consiga achar outra saída momentaneamente, essa eu não vou buscar, porque eu já sei que ela não vai me conduzir ao caminho do bem. E ele ainda faz mais uma pergunta instigante. Não é a fé que dá o amor? Refletamos. Porque ele disse que é fé, esperança e caridade. Caridade é o amor em movimento. É o dinamismo da criatura fazendo a vontade do Pai através de si mesma. E a vontade do Pai é uma só, que nos amemos uns aos outros. Quando esta fé existe, a certeza de que Ele é o Pai de cada um de nós aqui, o amor começa a florescer de maneira viçosa em nossa intimidade. Mas ele não termina aqui as suas indagações provocatórias. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Eu fiquei muito preocupado com as indagações do Espírito José, porque essa fé é muito difícil de se obter em pelo menos curto passo, falando em termos de evoluções. E diz ele, e adjetiva a fé sincera é empolgante. Ela imove as pessoas. Quando a pessoa tem fé, ela começa a ficar empolgada e empolga as outras. Por isso contagia. O contágio bom. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo aos que desejariam tê-la. Quando alguém vê outro alguém que tem essa fé inabalável, ele começa a se movimentar intimamente. Como ele consegue? E ele também começa a pensar, eu também posso conseguir. Ele passa a ser um êmulo, uma inspiração para aqueles outros que ainda não têm a fé do mesmo tamanho dele. E por isso, o irmão José convoca cada um de nós. Pregai pelo exemplo da vossa fé
para incurtides, para induzir, para instalar nos homens a fé deles. Porque mais cedo ou mais tarde, eles também farão o mesmo caminho, porque é da lei que todos progridamos. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes. Olha o exemplo pela ação, para demonstrardes o merecimento da fé. Quando você vê um trabalhador incansável do bem, silencioso, ele não se alvoroça. Ele é silencioso, ele é anônimo. Quando você percebe essa criatura, você fica impressionado com a força do amor que essa criatura transporta em si mesma. E isso faz com que a gente, de alguma forma, se incomode por não fazer o mesmo, ou pelo menos tentar fazer. Pregai pela vossa esperança firme. De novo o adjetivo. Assim como ele adjetivou anteriormente, ele adjetivou aqui. Tem que ser firme a nossa esperança. Não pode ser uma esperança que titubeie, que oscile, que fraqueje. Para lhe dardes, dar confiança. Haver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. A esperança dá calma. Você toma decisões sem estar envolvido pelo descontrole emocional. Você está sofrendo. Não é negar o sofrimento, mas o seu é um sofrimento que edifica e não destrói. Porque você consegue compreender que aquilo não está sendo a você levado por acaso. Você compreende que aquilo tem razões subjacentes com quanto você talvez não compreenda de momento. Porque está acontecendo com você e abala. Você se submete à vontade suprema e sabe que aquilo não veio por acaso. Isso faz uma tremenda diferença na vida da pessoa. Porque a serenidade se instala. Por que a serenidade se instala? Porque ele sabe que o pai é de amor e de bondade. E nenhum pai quer que um filho sofra. E os sofrimentos aqui da terra, que parecem gigantes aos nossos olhos, são simples tarefas evolutivas, como o menino que vai para a aula, para a escola, da escola para a aula, tem que fazer deveres de casa. E mesmo que ele pegue um dever difícil e quer abandonar o dever, ele tem que fazer, porque senão não progride. Da mesma forma é o espírito, e aquilo que parece algo insuperável, quando se olha de lá do plano espiritual, percebe-se que não era tão grande quanto pensávamos. E aí nós temos a serenidade, porque sabemos que precisamos passar por aquilo que a vida nos proporcionou. Mas me intrigou tanto esse tema que eu resolvi estudar a fé, junto com vocês. E Allan Kardec, o verdadeiro educador, diz assim: em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha, um foguinho, basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Então, são conquistas de encarnações passadas que a criatura vai assimilando pouco a pouco e aquilo reflete-se por vocação, por tendência, por instinto moral. Essas criaturas, elas tiveram o trabalho de desenvolver a fé nas encarnações precedentes. Mas ele diz sobre outras. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram as verdades espirituais. Por que elas dificilmente penetram? Porque é um sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Não retardatárias no sentido pejorativo que alguém possa querer interpretar. Não. Retardatárias porque ainda não fizeram o dever de casa. Não fizeram o aprendizado que terão que fazer. Todos teremos que fazer. Feliz daquele que não abandona a charrua quando sabe que tem que arar. Porque nesse momento ele faz conquistas que, se não tomasse a charrua para o trabalho, simplesmente
levaria adiante esse novo desafio. Por isso, diz Allan Kardec, as primeiras, em que a fé parece algo inata, elas já creram. E se elas já creram, elas compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Olha a palavra, do que souberam. E diz ele, essas estão com a educação pronta. Já fizeram todos os degraus da escola chamada planeta Terra, da escola chamada corpo físico, da escola chamada vida na condição de planeta de expiações e provas. As segundas, tudo tem de aprender. Ou seja, elas estão com a educação por se fazer. Então, que ninguém fique constrangido, como inicialmente eu fiquei, por não ter ainda aquele valor, aquela virtude íncita em seu ser. Porque isso é questão de experiências anteriores que eu ainda não vivi e que eu precisarei viver. E eu tenho cada dia a oportunidade de fazer isso. Porque a vida é sempre uma página em branco quando você acorda. E o que vai escrever você nela, corre por sua conta. As experiências que a vida vai te oferecer, vai extrair delas, você, as lições que te fazem crescer. Se você não abandonar a charrua. Mas, é meu caso. Eu me perguntei, então, senhor Allan Kardec, como é que eu faço para desenvolver essa fé? Já que eu sou aquele retardatário que ainda não a possui. E ele disse, meu filho, a fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Olha que coisa mais lógica. Você precisa de uma base em que a inteligência participa. Porque você passa a utilizar a inteligência para poder sancionar aquilo que você está analisando. Então, a inteligência consente que você saiba que aquilo é o que é, porque é compassível com a inteligência. A inteligência sanciona aquilo que você tem que crer. Mas diz ele, e para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. É por isso que tem gente, e eu fico assim, admirado de ver, notadamente alguns jovens, eles chegam, principalmente lá na Federação Espírita Brasileira, que a gente lida com muitos, eles chegam e você fica impressionado de ver como o Espiritismo já é natural dele, como o Evangelho de Jesus flui natural dele, porque ele já compreendeu antes, e quando ele toma contato com aquilo de novo, é como se ele estivesse apenas revisando uma matéria que ele já sabe. Ele já é um professor. A fé raciocinada, aquela que a inteligência sanciona, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Então, se você me perguntasse, Max, você tem medo da morte? Hoje, gente, eu afirmo com toda segurança, nenhum. Se quiserem me levar agora, eu estou feliz em partir agora. Se quiser levar daqui mais 100 anos de centro espírita aqui, nós vamos ficar mais 100 anos aqui dando palestra, se Deus quiser. Seja feita a vossa vontade. Mas, se eu continuasse talvez vivendo com certos caminhos que eu resolvi eleger para mim, talvez eu tivesse medo de prestar contas quando eu chegasse. Não é a morte que amedronta. É o que eu levo dentro de mim para poder prestar conta para a consciência cósmica. É isso que causa, às vezes, verdadeiro pavor em certas consciências endividadas com a consciência divina. Por isso, que não há nada mais precioso para você, para mim, para nós, do que carregar sua consciência em paz. Sem ter que se arrepender de nada do que você fez. E se você fez, corrigir daquilo que você se arrependeu imediatamente. Porque daí, então, você está sancionando a tranquilidade da passagem que vai ser objeto de cada um de nós no momento aprazado. Por isso, quando se raciocina sobre a morte, quando se a compreende e não se crê, você não tem dúvidas, absolutamente nenhuma, porque você tem a certeza como 2 mais 2 são 4.
E nada abala, porque isso é o saber. Jesus chamou de tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mine nem rouba. Isso não é jamais tirado de você. A criatura, então, crê. Crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Daí porque espiritismo não é religião tradicional em que as pessoas venham, assistam à missa, levanta, senta. Não, você está aqui para estudar. Quando você adentra a escola do espiritismo, você se propôs a estudar. Aquele que se nega a estudar é trânsfuga da lei. Consciente ou não, é trânsfuga da lei. E quando você estuda, aquilo que lhe parecia inseguro, aquilo que parecia gerar desesperança, vai pouco a pouco desanuviando, como as nuvens se soltam e tornam o céu límpido. E você enxerga a vida conforme a vida precisa ser enxergada. E você passa a ter certezas que nada, absolutamente nada, abala. Nada. Mas a questão é, isso demanda tempo, experiências, revoluções e mais revoluções através das encarnações, renascimentos sucessivos até essa fé se instalar. Mas como é que eu faço até ter lá? Como eu faço até fazer essas experiências todas que vão demandar outras tantas encarnações além dessa? E nós vamos ouvir o benfeitor Emmanuel, aquele mesmo que disse que a fé é a esperança, é a luz do cristão. Esse mesmo Emmanuel disse assim: nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Como a Joana de Cusa. Mas a força da esperança, presta atenção no adjetivar, a força da esperança, a força da esperança é tesouro comum a qualquer pessoa, mesmo sem a fé sublimada. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Você encontra uma pessoa na sua vida que teve um problema. Você pode ser um agente de levar a essa pessoa um caminho de otimismo, de esperança, ou você pode levar essa pessoa ao pessimismo e à desesperança. Depende de como você semeia no coração dessa pessoa pela presença sua, diferente dela. As suas palavras poderão cair como refrigério ou como ácido. Dependendo de como você vê o mundo, você pode levá-la também a ver assim. Então não é necessário que eu detenha toda a fé para poder levar a esperança a alguém. O pouco que eu já tenho é suficiente para dizer coragem. Essas simples palavras, faladas do coração, faz com que ele se reerga. Ele terá que caminhar com as próprias pernas, ele terá. Mas você o tirou do momento em que ele estava sucumbindo para que ele pudesse recuperar-se e depois, retomando a condição íntima de equilíbrio, pudesse continuar. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. De novo, ele fala da luz interior. Mas não é ele que fala isso. Foi Jesus que o disse. Brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai que está no céu. Todos nós somos seres luminíferos. Temos, portando em nós, essa luz que precisa ser elaborada para que ela brilhe. E a elaboração só se faz no trabalho do bem. A negação humana declara falências. No entanto, a esperança vem de cima
acima dessa humanidade, à maneira de sol, que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. O sol brilha para todos, isso é uma verdade impressionantemente forte. E a esperança brilha para todos, é uma verdade impressionantemente forte. A noite, diz Emmanuel, espera o dia. A flor espera o fruto. O verme espera o porvir, quando ele também evoluirá. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença, que é a ausência de esperança, a ausência do saber, e na dúvida, é aquele que crê, mas não tem certezas. Na lágrima ou na dilaceração, quando não vê nenhum caminho que se possa apoiar para poder seguir, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Indicação do futuro. A certeza de que após aquela tormenta virá a calmaria, seja nesta ou na outra encarnação. Certa vez, Divaldo Franco, conta ele numa palestra, foi convidado ou foi chamado para poder fazer um passe no moribundo que a família estava ali a ver perder-se para a morte, pouco a pouco. E acreditavam, pela já história de Divaldo, que ele pudesse, com esse passe, retomar a vida a esse senhor que estava mais para lá do que para cá. E aí Divaldo disse, tá bom, eu vou. E quando chegou lá, Dr. Bezerra de Menezes falou na acústica da alma dele, ele vai ficar bem, meu filho. E aí perguntaram para Divaldo, ele vai ficar bem? Sim, ele vai ficar bem. E foi embora. No dia seguinte, chamaram ele para o féretro. E Divaldo chegou lá, mas você não falou que ele ia ficar bem? E ficou. Ele está bem no mundo espiritual, o Dr. Bezerra que está me dizendo. O que parece, para os que aqui ficaram, problema, foi a solução para o espírito. Veja como muda a maneira como se enxerga a vida quando se enxerga o todo, não a redução de uma parte do todo. Isso a doutrina de Jesus te proporciona, esclarecida pela doutrina de Jesus, chamada Espiritismo. É por isso que esse futuro precisa ser lógico e claro para todos nós, porque todas as nossas ações não serão mais baseadas no esforço de fazer para cá, mas de fazer para lá. Não vamos olhar e apostar, enriquecer, fazer patrimônios enormes, quando todo esse patrimônio enorme ficará aqui. Vamos nos esforçar para fazer patrimônio enorme aqui e aqui, que vão conosco. São os tesouros. Jesus sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. É do processo evolutivo, nós estamos aqui com erros e acertos, e faz parte do processo de evoluir o acerto e o erro. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de Amor. Há uma médium sueca que me falha agora o nome dela, que viveu no século XVII, se não me falha a memória, em que ela ouviu em aramaico, ela tinha uma mediunidade espetacular, em aramaico, uma passagem que está no Evangelho de Jesus, quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, veio uma plede de espíritos e fez uma canção, e ela foi cantada em aramaico, e ela teve a felicidade de ouvi-la. E a canção dizia assim: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. É esse o cântico sublime do Evangelho de Jesus. Se você tem boa vontade para com Deus, boa vontade para com o próximo e para com você próprio, você tem esperanças de que depois dessa tormenta virá a calmaria, sem dúvida, porque tudo passa. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo aquele que não sabe fica lamentando. Ah, Senhor, por que foi comigo? Como se ele fosse melhor do que as outras pessoas. Todo momento é instante de ouvir. Acústica da alma. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Todo momento é momento de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim.
Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Passar as provas testemunhais sozinhos é muito difícil. Mas pedir ajuda ao alto torna essa passagem superável. Porque o fardo que a gente carrega com eles é leve. E o gante da lei é suave e não impositivo como na expiação. Levantemo-nos, convida Emmanuel, e prossigamos convictos. Quem tem convicção é quem sabe de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança para que acendamos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. De esperança em esperança eu vou me depurando, e de dores em dores eu vou me melhorando. Jesus Gonçalves, o Espírito que empresta o seu nome ao centro a que me referi no início. Foi desta forma como dissemos para vocês no início, degradado da família, colocado num desses lugares, era em São Paulo, e não aceitava, se rebelou. Jesus Gonçalves teve a oportunidade de, pouco a pouco, de aplacar um pouco a sua rebeldia e conheceu o Espiritismo. Estudou o Espiritismo, fundou o Centro Espírita dentro da comunidade onde se instalara, tal como se foi fundada aqui em Anápolis. Porque o Centro Espírita só funcionava para os rancenianos, era da porteira para dentro. E esse espírito compreendeu de tal forma o Evangelho de Jesus, esclarecido pela doutrina espírita, que fez transformações profundas em si mesmo, um renascimento completo de sua própria vida, e fez profundas transformações naqueles que nele se espelhavam, porque ele era um líder nato. Chico o acompanhou em espírito. E Chico conta que o dia que ele desencarnou, o primeiro lugar que ele foi em Pedro Leopoldo. Não foi em Pedro Leopoldo, já era Uberaba, se não me falha a memória. E Chico ouviu. E cada lugar onde o bacilo carcomeu a parte do corpo, era um lugar que brilhava a luz, mas tão intensa que Chico se ofuscou. Esse homem foi um conquistador em encarnações passadas, conforme se revelou depois, cruel. Teve oportunidades, teve outras rancenias no passado e não se melhorou até conhecer o Espiritismo. O Espiritismo tem um papel na vida dessas pessoas que estão desesperançadas, tão produto de dentro de nós, que eles transformam-se, renascem-se numa mesma encarnação. Assim, diz Kardec, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, eu sei porque eu estou aqui, eu sei porque eu estou passando pelo que eu estou passando, eu sei porque eu nasci na situação que eu nasci, eu sei que tudo tem uma razão de ser. Fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e, por causa disso, consola pela fé e pela esperança. Se nós cumpríssemos a lei de amor, a fé e a esperança seriam apenas acessórios, porque nós não teríamos necessidade delas, porque já faríamos o que temos que fazer, que é fazer a vontade do Pai aqui na terra como no céu, sempre, e não a nossa vontade caprichosa, muitas vezes. A esperança e a caridade são co-irmãs. Eu já tive a oportunidade de trazer essa imagem aqui e até hoje ela me comove profundamente. Veja essa criança que aí está. Ela é real. Isso aconteceu. Ela está num lixão, segundo me contaram, de Porto Alegre. Mas poderia ser daqui de Anápolis, de qualquer lugar. Observe essa criança com cuidado. Veja os seus cabelos degrenhados. Pensa quantos dias essa criança não toma um banho. Olhe entre os seus cílios o machucado. Observe o seu olhar assustado. Observe
o alimento retirado do lixo que o rico, o opulento, descartou. Agora pensa, se essa criança fosse seu filho, você conseguiria conviver com essa criança do seu coração, do jeito que ela está? Pensa, cada irmão nosso, seja uma criança cronologicamente, seja uma criança espiritual, são os nossos filhos, quando sabemos e podemos ajudá-los mais do que eles próprios. Pensemos nisso, porque Jesus disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Em verdade eu vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, sejam esses crianças cronológicas ou crianças espirituais, a Jesus mesmo nós o fizemos. E pensa, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Se você fez para Jesus, você fez para Deus. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção. Nós agradecemos nosso irmão Max pelas palavras, por mais uma vez ter trazido as reflexões em torno do Evangelho para a nossa noite, falar sobre a fé, a esperança e a caridade, principalmente nas leituras do Evangelho, ainda nos é um desafio. Desculpem. Ainda nos é um desafio, a qual nós precisamos estudar, refletir e, principalmente, buscar aplicar em nossas vidas. Então, que o Max possa ser sempre inspirado, abençoado nas suas palavras. Obrigado mais uma vez por estar conosco, Max. E para que a gente possa conduzir as nossas atividades, os nossos trabalhos da noite para o nosso segundo momento, nós antes damos alguns recadinhos a todos. Me perdoem. Bom, de maneira inicial, a gente sempre reflete e reforça os convites das atividades da casa. Como dissemos no início, há 98 anos o Centro Espírita Vicente de Paulo encontra-se na nossa cidade, encontra-se à disposição da sociedade, com uma série de atividades e de possibilidades de estudo e trabalho na doutrina espírita. Então, aos domingos, como hoje, temos a nossa reunião pública, com início às 19h30 e logo em seguida o passe fluido magnético. Anterior à reunião pública, nós temos o trabalho de assistência espiritual. A todos aqueles irmãos que desejam ou que se sentem em necessidade de um tratamento, de um auxílio espiritual, nos procurem ao final aqui da reunião. Temos da diretoria o Leandrinho, também participa, eu, a Carmencita e o Leandro, o maiorzão, o Leandrão, qualquer um de nós. Hoje a Neuzinha não está aqui, ela que é responsável, mas qualquer um de nós estamos às ordens para poder encaminhá-los e, enfim, ajudá-los no que for necessário. Às segundas-feiras nós temos os estudos do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, um estudo aberto para qualquer um que deseje aprofundar-se, inteirar-se, estudar mais sobre a doutrina espírita. Às terças-feiras temos o estudo sobre mediunidade, é um grupo de estudo e desenvolvimento da mediunidade. Este sim, um grupo um pouco mais recluso, no qual é necessário participações prévias aos estudos para adentrá-los. E às quintas-feiras à noite temos o Web Encontro Fraterno, que é um culto no lar feito de forma web, onde também todos somos convidados. E aos sábados, em concomitância entre um sábado sim e outro não, em geral, temos os trabalhos de assistência espiritual. Então, como é farta as atividades da casa, como são fartas as possibilidades de estudo e de aprendizado e também de trabalho, no qual convidamos a todos vocês. De forma também a conduzir ao final dos trabalhos, eu faço apenas uma reflexão. É uma data comemorativa, 98 anos.
E para comemorarmos e nos confraternizarmos, logo após o final da nossa palestra, faremos hoje um passe de forma extemporânea, ou seja, de forma excepcional, coletivo. Ou seja, os trabalhadores do passe irão se posicionar no salão e todos iremos receber o passe de forma coletiva, porque logo em seguida a gente pode desfrutar de alguns comes e bebes, algumas delícias que com muito carinho foram preparados para todos vocês. Tá? Então, convidamos a todos os médiuns passistas que, por favor, possam se dirigir aos seus locais. E antes da prece final, apenas uma reflexão que eu gostaria de trazer a todos vocês. Marx falou sobre a esperança e a fé. E como a doutrina espírita nos possibilita trabalharmos em nossos corações a esperança, a fé, a caridade. Então, que possamos trabalhar o quanto possível também junto às instituições que abraçamos, que seguimos, aos seus estudos, às suas atividades. Temos aqui, como disse, um leque de opções e que todos nós, como ceareiros ou pequenos obreiros do Senhor, somos convidados a esta seara. Então, que Jesus nos inspire, nos ampare ao retorno aos nossos lares. Em seguida, a gente dá continuidade com a prece final proferida pela Alcione. Permanecemos em oração. Queridos companheiros, irmãos de jornada, vamos aproveitar este momento tão sublime que Jesus nos oferece para podermos orar com infinita gratidão ao nosso Pai maior pelas bênçãos que recebemos desta casa e por esse momento que Deus e Jesus e a espiritualidade nos ofertou com a palestra tão maravilhosa e edificante, com a fluidificação das águas e com o passe, onde todos serão auxiliados com as energias do bem. Então, vamos neste momento, queridos irmãos, abrir o coração para Jesus, em forma de agradecimento por tudo que nós temos recebido desta casa tão querida, pela assistência espiritual que tem nos ofertado aqui. Obrigado, Jesus, pelo muito que o Senhor tem nos dado e que a espiritualidade maior esteja abraçando todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e que todos possam receber o passe de cura, de libertação das suas mazelas do corpo e do espírito. Gratidão infinita, Senhor, e com a prece que o Senhor nos ensinou, nós vamos louvar a Deus, nosso Pai, e pedir permissão para encerrar mais esse momento em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Pois só em ti, Senhor, brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para todos sempre. Que assim seja. Boa noite a todos e muita paz nos corações.